Que privilégio ter você por aqui mais uma vez. Nosso segundo dia da série de lives Os Códigos do Empreendedor. Ontem foi maravilhoso, foi incrível. Para quem teve o privilégio de acompanhar um bate-papo com o André Dolo, foi fantástico, espetacular. E hoje não vai ser diferente, eu tenho absoluta convicção. A noite nos reserva grandes surpresas. Eu convidei um grande amigo, um profissional, como eu falei também nos stories e no meu feed, ele é um profissional acima da média. Esse cara tem uma alta sensibilidade, um poder de transformar a vida das pessoas, e ele faz isso de diversas maneiras. Nós vamos conhecer um pouco da história dele. Eu já vou chamar esse cara. Estou convidando Diniz, baita profissional. Vamos esperar o Alan entrar aí. Olá! Ô, querido! Tudo lindo por aí? Tudo maravilhoso, maravilhoso. Melhor agora na tua companhia. Cara, que bacana, que bacana, que bom. Ó, deixa eu ligar um negócio aqui. Que bom estar participando. Obrigadíssimo já. Você sabe que eu sou um grande fã seu, do seu trabalho, da sua história. E estar participando aqui, né, do Código do Empreendedor é algo extraordinário. Então, a recíproca é verdadeira, né, Alan? Eu vou tirar minha jaqueta aqui que esquentou para mim agora. Essa época no Sul, para quem não é daqui, né, é o tempo do efeito cebola, né? A gente vai tirando, vai botando, é um negócio incrível. Mas, enfim, a Tira a recíproca é jaqueta, verdadeira. bota a jaqueta. Porque também admiro você, acompanhei também tua trajetória num projeto que a gente desenvolveu juntos há algum tempo atrás. E aí, quando eu comecei a pensar em nomes para as lives, eu disse, bom, esse cara não pode faltar, porque certamente ele vai agregar muito para a nossa audiência, tanto para a tua quanto para a minha. E acho que é essa grande sacada, né? Uau, é demais. E você sabe, Fabio, que é tão bacana, né, a gente poder fazer essa troca. Nós que viemos de um lugar onde era muito ali, toque, pessoal, olho no olho, e as coisas vão mudando, né? Vão mudando, vai chegando a internet, que já estava vindo e deu uma acelerada, e hoje a gente consegue fazer um trabalho bacana e lindo com várias pessoas do mundo inteiro. É muito. Eu estava Mas, falando com uma enfim, vamos menina lá. ontem de Londres. Ela me mandou um vídeo super engraçado. Ela disse assim: você já viu Londres com céu azul? Ela mandou um vídeo assim do céu azul. Eu digo, uai, que lindo. É uma menina que está fazendo um trabalho com a gente, está lá do outro lado. E eu acredito que, muito embora, como tu falou antes, né, a nossa experiência de ter trabalhado com o público, né, próximo, dentro de sala, a resposta ela é um tanto quanto diferente, mas necessariamente eu acredito que a pandemia também veio para nos mostrar que, mais do que nunca, a gente precisa se readequar, né? Nós estamos falando de empreendedores e todo empreendedor ele tem que ter consciência de que as coisas nunca vão ser como sempre foram, né? Há uma necessidade intensa e constante de mudanças, de aprimoramento. E a gente vive isso. Nós estamos vivendo uma época transformadora na vida de muita gente, né? E eu vou abrir aqui um espaço para compartilhar. Hoje eu tenho 47 anos. Quer dizer, eu já não sou mais aquela geração de meninos que pegam o celular e que são rápidos para as coisas. Então, e tem pessoas talvez com um pouco mais de idade que eu, que a minha luz está dando uns cortezinhos aí. Está fazendo festa a lâmpada aqui. Ei, coisa linda. Pessoas que de alguma forma estão olhando para esse meio e talvez tenham medo de entrar, talvez tenham receio de mexer, mas eu costumo dizer que quem não entrar nesse mundo digital agora serão os próximos analfabetos da próxima geração, né? Exatamente. Você sabe que é muito divertido quando a gente vê assim, mas tem muita gente bacana também, e eu já não sou mais nenhum menininho, né? Mas estamos na flor da idade. Oh, beleza. E realmente, às vezes existe um pouco mais de dificuldade, mas veja, quando a gente quer, cara, eu vejo assim, ó, pessoas sensacionais, quando a gente quer de mais, e falando em idade, tá? Idade e tecnologia.
pessoas de mais idade, dizem assim, cara, eu vou fazer esse negócio aí. Às vezes faz melhor do que uma pessoa de 30, de 20 e poucos anos. Faz sentido. Mas começa a colocar aquele assim, eu quero fazer esse negócio aí, e vai e faz. Sabe? Decide fazer e vai lá e faz. Entra uma certa maturidade também, né? Faz sentido, com certeza. Sabe? Porque não adianta ficar. Ontem eu tava brincando aqui, né? Que eu falei assim, o dia tava super cinza, eu também tava, sabe, ontem não tava no meu melhor dia. Eu Aí vi, teve. foi espetacular, né? Mas tem gente que pergunta assim, cara, tá sempre de bem? Não, mas é só não postar nada quando você não tá de bem. Tá tudo certo. Nosso dia foi cinza hoje aqui também, foi chuvoso e frio, mas é aquela velha história. Não importa o dia, não importa o momento, a circunstância. Quando a gente faz o que a gente é apaixonado por fazer, é, a gente está sempre com o coração quente, né? Não que a gente não vá ter altos e baixos emocionais, mas acho que a grande sacada para cada um de nós é que quanto mais atento a gente estiver a esses altos e baixos, eles serão menos frequentes cada vez mais nas nossas vidas, né? O problema é que a maioria das pessoas, eu costumo dizer que quando elas abrem os olhos, elas estão, embora acordadas, estão dormindo frente ao domínio das emoções, né? Então é imprescindível que a gente possa estar consciente e perceber que emoções que muitas vezes tomam conta de nós e que faz com que a gente tome decisões às vezes imaturas, né? Fabiano, mas me conta um pouco mais desse projeto bacana os códigos do empreendedor. Então, na verdade, esse negócio vem queimando há bastante tempo no meu coração e estava na hora assim de começar. Eu acredito muito que tanto a tua quanto a minha experiência, a gente treinou muita gente e a gente percebe que as pessoas seguem na necessidade de receber conteúdo, né? E mais do que nunca a gente aprendeu que o compartilhar faz as pessoas evoluírem, faz as pessoas amadurecerem, né? Então, acaba que muitas vezes a gente fica mais quieto, mas a necessidade é fundamental. E como eu digo, quando queima o nosso coração, a gente tem que enfrentar. E é por isso que eu pensei em abrir a boca e chamar gente boa para abrir a boca também, para que a gente possa tocar o coração de outras pessoas. Nós precisamos fazer esse Brasil empreender ainda mais. Cara, você sabe que. Não, vai lá, vai lá. Não, vai, fala, querido. Não, eu tava ontem conversando com um menino lá de Minas Gerais, e é muito louco, assim, porque ele já é um empresário, financeiramente falando, ele está bem sucedido. E aí começou uma conversa, a gente estava batendo um papo sobre, cara, daqui um pouco começar a trabalhar com jovens, bem jovens, jovenzinhos, que nem aquele lá do seu condomínio que, sabe, incentivar, explicar um pouco como é que funciona, dar um caminho, uma direção, porque às vezes falta só um empurrão, uma pequena direção, sabe, Uhum. porque a pessoa, assim, você vai ver, hoje tem muitos jovens que estão voando já no empreendedorismo. Vão lá, faz venda, pega, não vem cá. Agora, outros tantos, às vezes não vão por uma falta de sabe? Ó, vem cá, vou te incentivar, ou vou te dar um caminho para você olhar também por essa possibilidade aqui. E aí, Isso. para ir embora. Com certeza. Mas vamos lá, eu queria conhecer um pouquinho, embora, vamos dizer assim, tenhamos trabalhado juntos. Eu penso que algumas coisas nós vamos descobrir aqui juntos nessa live. Na verdade, quero que tu conte um pouquinho, assim, onde o Alan nasceu. Me conta um pouco, assim, se a gente fosse estabelecer uma ordem cronológica, assim, desde o momento em que você se percebeu como gente, assim, desde menino, assim. Bem, cara, você sabe, isso é bem, bem louco, né? Então, eu sou natural de Juí, no Rio Grande do Sul, uma cidade ali no Noroeste Gaúcho, e lá com 17, Pessoal, mandem um aviãozinho aí, convidem pessoas que agora que o Alan vai abrir a boca, vai rolar muito código, hein? Vamos mandar. Eu vou mandar aqui o Alan também, ai alguns Jesus, aqui, tá? massa. Então, lá quando eu estava lá em Juí, aí comecei
Cara, deixa eu pensar, tinha 16. A minha primeira história, deixa eu te contar uma história aqui que foi muito louca quando aconteceu de eu resolvi vender. Eu era super menino, sei lá, de 5, 6 anos de idade. E aí a gente foi comprar, passou, tinha um senhor que passava assim na rua vendendo frutas, verduras. Ele ia puxando o cavalo, na carroça tinha algumas frutas, a gente se reuniu ali, os meninos e as meninas da rua, disse, não, vamos juntar o dinheiro que a gente tem, a gente compra e monta a nossa vendinha. Ah, durou 2 dias, né? Até que um adulto chegou lá e disse, não, o que vocês estão fazendo? Vão perder dinheiro, alguém vai vir lograr vocês. Eu digo, tá, beleza. Mas aí, cara, nasci em Juí, criado lá, correndo as ruas, vivendo intensamente lá em Juí. Eu, com 17 anos, eu fui trabalhar como barman em boate. E Que aí foi um caminho que foi seguindo, depois comecei a olhar pro, pro som, assim, de uma maneira diferente. E, cara, foi dali, da boate, de barman, com 17 anos, para chegar a trabalhar na rádio, que eu fiquei muito mais tempo trabalhando em rádio, foram 2 anos, onde eu olhei assim, pô, é possível. Aí comecei a trabalhar no rádio, como operador de áudio, depois produtor lá de comerciais, aí não, vem fazer as gravações. que Foi, te moveu para entrar nesta área? Voltando ali, quando tu começou a olhar para isso, assim, como que você se deu conta que era algo que tocava o teu coração? O que passava na tua cabeça, Alan? cara, Você você lembra? sabe que a música é um negócio que toca a gente, né? Então, assim, em vários momentos você vai ouvir uma música de muito tempo atrás que vai tocar o seu coração, que vai fazer você lembrar. E eu gostava muito da ideia de poder, porque na boate onde eu era barman, tocavam DJs assim, renomados. Eu pensava, putz, seria legal um dia, mas tem que ter um começo. E aí, assim, né? Que o sonho chega lá, mas tem uma caminhada, tem. E aí, quando eu fui pro rádio, foi meio por acaso, assim. Tava um amigo que conhecia um amigo, que conhecia outro amigo, tinha uma vaga no rádio, disse, você vai começar como operador de áudio. E aí eu disse, bom, beleza, né? Bora lá. E Aí eu nunca lembro te muito, passou pela cabeça trabalhar numa rádio. jamais, jamais. Assim, até tinha, cara, mais jovem lá, antes dos 17 anos, tinha ido visitar um primo que tem por nome Alan Denis, é uma figuraça. Ele trabalhava em rádio, mora em Gi até hoje, foi comunicador de TV, apresentador. E fui visitar, mas disse, cara, não. Era uma. Para quem não conhece o rádio do tempo que eu trabalhei em rádio, assim, você pensa numa pilha de coisas, cartucheiras, que hoje a gente você dá um clique no computador, funciona tudo. Mas era assim, cartucheira. Você tinha que separar todos os comerciais, pegar uma folha, separava todos os cartuchos dos comerciais que eram gravados, ia colocando um por um lá, que nem fita cassete. Para quem não conhece, fita cassete é uma fitinha, tá? E você ia colocando e troca, e disco, e aí as fitas, e, cara, era muita coisa. Quando entrou o CD, nossa senhora, agora tá dando lucro. E aí eu olhava para aquilo e dizia, não, cara, é muito botão para pouco braço, né? E aí quando eu comecei, eu pensei, nossa, vou chegar na FM, vou arrasar, vou tocar as músicas que eu quiser. Aí quando você entra para dentro do rádio, você percebe, não é assim que funciona, né? Sim. Comecei a trabalhar numa rádio AM, que era mais entrevistas. Mas ali sim, ali começou já aquele desejo de ir no rádio, se chama ir para a latinha, né? Ir para o microfone, ir falar, ir comunicar mesmo. Cara, isso demorou, assim, pô, sei lá, acho que foram 6 meses de muita batalha ali, passando por operador de áudio, indo, buscando lá depois as gravações. E várias vezes eu fui apresentar projetos lá para o diretor da rádio. Olha lá, escuta aí, pode ser que dá. Aí um dia o dono da rádio disse, não, dá sim. O diretor disse, não, não dá não. Eu digo, pô, mas por que não? Não, não tá pronto, é muito menino ainda. Aí um dia eu disse, cara, chega. Né? Eu queria fazer um programa legal, aí fiz todo um desenho, e aí sim, eu já sonhava
com a programação mais dinâmica no FM, para jovens, para a galera se divertir ouvindo rádio. Então fiz toda uma programação, cheguei no diretor e disse, cara, tá aqui todas as vinhetas, o horário que vai sair, vou gravar com todos os comunicadores da rádio, e aí faço tudo gravado como eu vou gravar, eu vou produzir, eu vou reproduzir, cara, vai ficar bem dinâmico e nem parece que vai ser gravado. Aí ele olhou para mim e disse assim, por que você não faz? Assim, poxa vida, mas já tinha apresentado tantas vezes. Cara, e aí assim... Hoje é tranquilo de falar, né? Mas aqui, quando eu comecei, logo no início, lá era eu e mais um comunicador, era assim, um era água e outro era terra, né, cara? Eu entrava falando, gritando, esperneando no microfone, que assim, quem ouvia devia pensar, meu Deus do céu, que loucura isso. Mas tu não te preocupava com isso? Não, tava me divertindo. Pô, galera, vamos animar a turma. Ei, pessoal, e pai, eu parecia um narrador daqueles de futebol, sabe? Não, vamos lá, pessoal, hoje é sábado, muita alegria, diversão, animação. E aí entrava o meu colega, nós fazíamos o programa em dupla, entrava o meu colega e disse assim, bem, então, nessa noite maravilhosa que aqui estamos. Cara, e daí assim, era o Deb e o Lloyd, né, cara? Era um negócio muito louco. E o programa começou a tomar corpo mais pelo lado engraçado, porque a galera achava que isso era assim mesmo. E, cara, e não era um querendo fazer um negócio, outro querendo fazer outro. Um todo romântico, outro todo elétrico. E aí durou um tempo, acho que a gente ficou 6 meses no ar. Aí depois trocou, aí separa que não dá, não desse jeito. Vai um fazer um programa romântico, o outro vai fazer o sábado, e aí, cara, foi uma história muito bonita de vários programas. E depois olhando para o lado mais comercial, né? Que era assim, tem horários que precisam ser movimentados de forma diferente. Você vai lá, cria um programa específico, faz com que o horário comece a decolar em patrocínio e depois vende o espaço. Você fazia tanto a locução, enfim, o programa, e fazia também a área comercial ou não? Era separado? Não, só fazia a produção. Inclusive, aproveitando, né? Um dos programas, eu voltei para o rádio, eu fiquei no rádio de 99 a 2005, depois eu saí, aí lá em 2008 eu tive uma boa de uma virada na vida, onde eu conheci aquele programa que nós fazíamos, e eu voltei para o rádio lá em 2010, eu voltei para o rádio, e aí sim, eu não vendia o programa, mas num projeto aquele que se apresentava lá, de liderança para equipes, eu fiz todo um desenho onde o programa era bem justamente isso, assim, você pega um horário lá específico que tenha pouca audiência, ele dá uma crescida em audiência, vende esses espaços e depois vende o programa inteiro. Sim. Então você vende o horário inteiro. E deu super certo, assim, né? Imagina, mas aí eu já estava com outra cabeça, e o curioso, né, Fabio? Em 2010, lá 10, 11, quando eu volto para o rádio, já mais maduro, com mais de 30 anos, eu fazia um programa para jovens, cara. E jovens que eu estou falando, assim, jovens de 15 anos, de 14 anos. E não foram poucas as vezes que eu chegava de terno, porque eu estava fazendo horário do meio-dia a 1, chegava lá de terno do outro trabalho para apresentar o programa, a criançada lá, porque eu comecei, como que você faz qual foi a ideia do programa na época? Eu já não sabia mais falar para jovens. Como é que eu ia fazer para falar? Mas trazer o jovem para dentro do rádio. Então pegava as pessoas que saíam da escola, iam direto para o programa, e ali tinha todo um roteiro com músicas, o que era importante falar da música ou do cantor, e era um programa super rápido. E aí o jovem é que apresentava. A cantora Britney Spears, que está na Billboard hoje, com essa música. Era o jovem que fazia. Começou a crescer a audiência, porque todos os coleguinhas daquela escola escutavam aquela menina, aquele menino. E aí foi assim, trazendo jovem depois de jovem, até que explodiu. É interessante que, se a gente for olhar para o lado empreendedor, né, como é importante para que o negócio torne um corpo maior, como é importante ouvir
atentamente, necessariamente, não só o que as palavras dizem, né, mas os gestos, ouvir o corpo, né, a linguagem corporal, e tendo essa sacada, quantas coisas a gente pode amadurecer, evoluir e estender ao próximo, né? Então, uma baita sacada aí, né? Quer dizer, poxa, nada melhor do que trazer a galera para perto e poder ouvi-los na íntegra, né? Cara, atrás junto, foi um dos projetos mais bacanas que eu fiz, assim, que eu tive a honra de participar. Principalmente trabalhando com jovens, né, que, putz, é uma alegria, nossa. Nessa época, Alan, lembra de alguma história assim que porventura possa ter acontecido com algum ouvinte da rádio, algum menino, algum jovem, uma menina, enfim, que você tocou, enfim, alguma coisa que você lembra que foi marcante nessa época? Cara, Eu sei que é teve um uma... desafio poder pensar ao vivo em atores aí agora, mas Não, não, você sabe, me fez lembrar lá dos meus primeiros anos de rádio, assim, onde eu era novo, fazia um programa que eu adorava fazer, eu adorava comunicar e tocar música e dançar junto. Teve uma vez que foi um pai e duas crianças lá no estúdio, perguntou se podia visitar, eu disse, pode. Aí foi lá no estúdio, visitou. Ele pediu para fazer uma foto comigo, aí tava eu, na época tava eu, o Eliseu, que era meu colega, e aí ele pediu para fazer uma foto comigo, eu fiz a foto e tudo. Passou, de novo, né? Olha o tempo, o cara começa a entregar a idade. Era o tempo de revelar, então ele foi lá, fez a foto, tirou a foto, bateu a foto, registrou aquele momento e beleza, foi embora. Dali um tempo ele disse, posso visitar de novo? Eu digo, claro que pode. Ele volta pro rádio, cara, me trouxe um presente, um mimo muito carinhoso lá e duas fotos. Uma que eu tenho em casa até hoje que legal. e a outra ele pediu para eu autografar, que foi assim, eu disse, cara, nossa, eu tinha 20 anos. Eu disse, meu Deus, o que que é? Eu não sei nem o que que é isso, não sei nem o que que é autografar, o que que eu faço? Eles, não, faz uma dedicatória aqui. Esse foi um dos momentos assim mais marcantes do rádio na minha vida. E, Qual é o sentido, qual é o sentido disso para você hoje? cara, eu lembro do reconhecimento, assim, é uma das coisas que há muito tempo eu falo para outras pessoas, e eu falo para outros líderes de equipe, digo assim, cara, às vezes não é botar prêmio, não é pagar prêmio, mas muitas vezes a pessoa vai ser diferente através do reconhecimento. Sabe? Reconheça quando ela faz. Bom, você sabe do que eu estou falando. Então, assim, reconheça. Então, cara, aquela vez, putz, grilo, sensacional. Sensacional, assim, que Sabe o que eu acho foi a coroação do trabalho bem feito. que se a gente for falar do ponto de vista empresarial, né? Às vezes, a gente viu muito isso, né? Às vezes os empreendedores dizem, eu não sei como posso motivar a minha equipe, eu não sei como posso elevar o nível de confiança da minha equipe, né? E às vezes as pessoas pensam que precisa coisas mirabolantes, talvez premiação em dinheiro, talvez algum prêmio, uma televisão, ou sei lá o quê. E quando as pessoas percebem que motivar, inspirar as pessoas é mais simples, mais barato do que se imagina, né? Muitos, eu me lembro disso, cara, ficavam surpresos assim, que com pouca coisa, simplesmente podendo olhar com mais atenção para cada uma das pessoas que trabalhavam, né, nas suas empresas e oferecendo um feedback genuíno, verdadeiro, era muito mais impactante muitas vezes do que qualquer quantia em dinheiro, né? E é isso, às vezes um ato simples, alguém que te trouxe uma foto que mostrou o quanto você fez a diferença, tá aí, tá marcado, presente aí na vida até hoje, né? Cara, foi realmente algo extraordinário, extraordinário, assim, tive outras fotos com outras pessoas, mas essa em especial foi realmente algo que marcou muito, porque, cara, e até hoje, eu brinco que, eu tava deixa eu te contar, semana passada, a gente terminou um projeto chamado Ser Sol lá em Santa Maria.
Foi lá, passou pelo projeto e tal. Aí eu estava em Santa Maria, resolvi ir para Ijuí visitar algumas pessoas e fui lá na rádio que eu trabalhava. E aí o Legal. pessoal se pergunta, pô, e aí, você sente saudade? Cara, sinto muita saudade, adoro rádio até hoje. O ponto é que, assim, que você escolhe ou trabalhar no rádio ou ganhar dinheiro. Eu digo, pô, então eu resolvi ganhar dinheiro e acabei deixando o rádio. Nada contra os colegas, hein, meus colegas de rádio, mas é uma escolha. É, e aí, vamos entender que hoje a pessoa que tem o celular na mão é uma ferramenta que ela pode ser usada de duas formas. Ou você se torna consumidor ou você se torna fornecedor. Então, poxa, para quem tem uma habilidade como você, mais do que nunca tem que saber usar e tem que se colocar em prol, porque é isso que eu digo. O propósito dessas lives não é vender nenhum curso, não é vender nada, mas simplesmente transmitir um pouco do que cada um de nós tem. É isso, e tocar as pessoas. Eu sempre digo que se talvez uma das pessoas que viu a nossa live hoje vai sair com uma ideia, com um sentimento, com um desejo diferente para fazer algo novo amanhã, já terá valido a pena, né? Cara, e assim, ó, Fábio, hoje, deixa eu pensar, cara, eu tava falando enfim, tava falando com alguém e falando justamente sobre o ponto de fazer, né? Que às vezes, assim, você vai colocando o sonho lá para a hora que eu tiver melhor de grana, para a hora que eu tiver emagrecido, para a hora que eu tiver. Cara, e daí não chega, sabe? E às vezes é começar a fazer. Começar, ir, fazer, decidir, ir e resolver. Teve um período da minha vida que começou a rádio web rádio e tal, e eu montei lá duas rádios, saí, fui. Depois passou um tempo assim, bom, eu preciso de uma equipe grande, eu preciso de um corpo maior. Acabou que eu disse, não, esse projeto aqui não é, eu quero fazer programas. E aí depois rolaram outros programas, tempos depois eu já tinha saído da rádio, gravei comerciais de novo. Então, assim, quando eu falo em fazer, é ir em direção àquilo que te faz feliz, que te faz bem, e, cara, é um passo de cada vez, né? Às vezes você pensa assim, vou gravar agora o comercial da minha vida e já vou sair na maior rede de rádio do Brasil. Não vai, mas devagarinho chega lá. É isso aí. E seja o que for, né? Seja absolutamente for, seja, pro que você quiser fazer na vida, vai aos poucos, vai amadurecendo, vai indo, mas chega. A grande sacada é constância, né? Mas, enfim, aí você estava compartilhando, você andou um período na rádio e tal. Depois disso, sim, aonde que você passou a empreender? Eu sei que você teve um tempo num projeto junto conosco, nós trabalhamos, e eu não vejo nenhum problema disso, nós trabalhamos, eu trabalhei por 10 anos na Dale Carnegie, que foi uma empresa assim que me ajudou muito no meu processo de evolução. Eu penso que aqui na região sul, trabalhei na cidade também de Santa Maria, trabalhei em Santa Cruz do Sul, lá já nós fizemos história. Graças a Deus, minha rede de amizade, ela se ampliou muito, tenho grandes amigos. Sou eternamente grato por toda a experiência que eu recebi, penso que você também nela. Mas eu sempre digo assim, que a vida é feita de ciclos, né? E muitas vezes mesmo que aquelas mudanças que a gente precise fazer, elas não são tão fáceis, porque requer uma série de decisões importantes. Eu sempre digo que quando se encerra um ciclo tem que ser feito, mesmo que seja dolorido. Isso Uhum. vale para mim e para quem está aí do outro lado. Daqui a pouco você está aí numa atividade que está indo bem, está feliz, mas entende, sente no teu coração que é preciso dar rumo diferente. Você vai ter que abrir mão, entende? E eu passei por isso, sei que o Alan também passou por isso, e o que a gente quer deixar aqui é que todo empreendedor precisa, mais do que nunca, ter consciência de que para que ele possa evoluir, vai ter que abrir mão de algumas coisas. Cara, e sim, o projeto foi fantástico, adorei. Isso, muito amigo de muitas pessoas até hoje, visito, converso, falo. Mas as coisas vão mudando, né? Então, e olha que louco, cara. Em 2015, eu resolvi vir para. Aliás, eu resolvi não. Amigos paraquedistas, amigos que são meus sócios até hoje,
Então a gente começou a falar sobre montar um negócio, abrir um negócio, vamos abrir no Sul, vamos abrir em Santa Catarina, por aqui que a gente quer, para que nós vamos fazer, e resolvemos abrir em Santa Catarina, que é onde hoje eu estou morando, em Imbituba. E aí, vamos abrir um cable park. Aí o Samuel teve a ideia, o Jason veio já com uma outra estrutura. Nós Você tá morando em montamos o Santa negócio aqui. Catarina, não? Estou morando em Santa Catarina hoje, aqui pertinho. Que legal. Bom, Per- em Bituba é fronteira com o Rio Grande do Sul, é isso? É perto, mas não é tanto. Eu estou do lado de Garopaba, aqui, Praia do Rosa. Maravilha, maravilha. Oh, tá bem. E aí, assim, o gostoso daqui, a gente abriu o negócio lá, mas logo no começo, 3 sócios, né? Eu e um filhos, não tava tão assim. Aí eu disse, não, eu vou voltar para o Rio Grande do Sul, porque nessa rede de relacionamentos que a gente criou lá, tipo, bom, lá eu volto, aonde eu conversar com o pessoal, eu vou arrumar o que fazer. Aí eu voltei para o Rio Grande do Sul em 2016, fiquei um tempo lá e voltei a trabalhar em Juí, na própria Dale Carnegie. Trabalhei lá com a Uhum. equipe, passei por uns processos, algumas turmas, algumas vendas e foi muito legal, foi muito bacana. E sempre dizendo assim, ó, eu tenho meu negócio lá, assim, é uma passagem, estou super agradecido de estar aqui com vocês, o aprendizado é gigantesco, o compartilhar com as outras pessoas é muito bacana, É fazer verdade. novos amigos, cara, e aí, assim, só alegria para cada turma é um negócio diferente, dá aquele frio na barriga, é muito bacana. Até que depois foi passando um tempo, eu acabei mudando para Passo Fundo, aí fiquei em Passo Fundo um tempo lá, também tive uma passagem bacana por lá. Cara, e outra coisa que em Passo Fundo eu fui convidado para trabalhar numa uma fábrica. E nessa fábrica tinha algumas coisas assim que tinha algumas mudanças para serem realizadas. Cheguei lá, tinha possibilidade de mudança. E eu disse, cara, ó, dá para mudar aqui, dá para mudar ali. Disse, mas esse pessoal é difícil de lidar, o pessoal mais chão de fábrica, assim. E eu disse, cara, ninguém é difícil. Aliás, pessoas normais, andantes e que respiram, todas têm desafios. Mas, cara, dá para fazer, dá para fazer. E por incrível, cara, a gente falou sobre reconhecimento antes, por incrível que pareça, a gente dobrou a produção, cara, com pequenos detalhes. E às vezes era uma pequena parada para fazer um lanche. Sabe, eram coisinhas assim que, cara, não precisava de mundos e fundos. Eram pequenas coisas onde se consegue muito mais produtividade. Sabe? Foi um período bem bacana também, fiz o meu serviço lá e aí acabei saindo. Hoje moro aqui, muito feliz, né? Volto para o Rio Grande do Sul para entregar o processo lá do Ser Sol, que ainda acontece no Recanto Maestro, em Santa Maria. Que legal. E, e aí volto para cá para ficar com a turma aqui. Tem os cursos online, tem a turma lá do inglês, tem bastante coisa acontecendo aí. Pois é, me conta um pouco também dessa aventura que foi iniciar numa época salto em paraquedas. Poxa, eu ainda tenho esse grande desejo. Eu já consegui ousar no parapente, mas não me animei de paraquedas, né? Então, Fabiano, você sabe que o paraquedismo saiu de uma das classes lá das turmas. Assim, tava com. Cara, até hoje, meu querido amigo Joaquim Gato, o Armando Pettinelli, lá de Juí, os dois. E, cara, teve lá uma das classes, a gente tava falando sobre desafios, enfrentar desafios, né? O que te mete medo de verdade e tal. A gente entrou em algum assunto, falei, eu tenho alguns medos, e um dos medos, falei de alguns animais, e tenho medo de altura. Aí surge o sorriso de um, o outro a gente acabou conversando depois. E um dia deu o caso, se encontrei, tem um elevador panorâmico lá na cidade, eu tava de costas. E, pô, não ia ficar olhando para baixo, tem medo de altura. E nisso entra o cara, assim, e eu sabia que ele era paraquedista, eu disse, um dia eu vou saltar de paraquedas. E ele olhou para mim, deu um sorriso, disse, então, sei lá, devia ser uma quarta-feira, assim, ele disse, então vai ser nesse final de semana, tem curso sexta, te espero lá no... Eu digo, cara, será, velho? Aí eu fui, né? Comecei o curso na sexta-feira,
Aí sábado você vai para a parte mais prática, no solo ainda. E aí, cara, aí começa a complicar, começa a chegar a hora de ir pro avião, de, mas será que é isso mesmo? Mas o bacana é assim, chegou lá em cima, abriu a porta, pés para fora e vai, né? Então, assim, no Rio Grande do Sul, quando a gente fez o curso, tinha um sistema que a gente trabalhava que era o ASL, que era um sistema onde você já saía com a fita no paraquedas, então você pendura na asa do avião lá, dá uma balançadinha, olha para o instrutor, solta e já sai, o paraquedas sai abrindo já, então não tinha muito, mas assim, ó, Simples, muito simples. simples. Claro. Quem nunca se jogou de um avião em pleno voo, funcionando super bem? Mas é muito gostoso porque eu descobri que não é assim que a gente vence medo. Eu apenas aprendi que o medo nos acompanha pela vida. O que vai acontecer muitas vezes é a gente aprender a fazer com que ele se torne nosso aliado, controlar um pouco mais, respirar um pouco mais. E o bacana foi isso, que outro detalhe, foi muito bacana, se tratando de paraquedismo. Aí eu fiz o curso, comecei a saltar, depois comecei a trabalhar com isso, né, oferecer saltos para as pessoas, fazer um movimento para que o paraquedismo rodasse no Rio Grande do Sul. E teve uma vez que eu atendi a Marilise, ela queria dar um salto de presente para a filha dela. A gente não estava tendo área na cidade que eu estava, que era Ijuí. Aí tinha uma possibilidade de ir numa cidade vizinha, que era 120 quilômetros, o tempo não estava ajudando, e tinha uma outra possibilidade, que era fazer quase 400 quilômetros e saltar em Novo Hamburgo. E era aniversário da menina, tinha que ser naquele dia. Eu disse, cara... Aí falei com a mãe dela, disse, não vai dar, o tempo não vai ajudar. Ela disse, não, mas minha filha, veja bem. Eu disse, vamos fazer o seguinte, eu pego meu carro, eu pego vocês, a gente faça essa quilometragem, 400 e tantos quilômetros, porque lá vai acontecer, o tempo está propício, tem avião, a gente vai fazer essa missão toda, e depois eu volto, deixo vocês em casa, está tudo certo. Aí disse, não, beleza, top. Aí levou as duas filhas, daí a que estava de aniversário ganhou de presente, a irmã ganhou porque a irmã estava de aniversário, foi muito legal. Essa semana, cara, essa mesma menina que estava de aniversário, que ganhou, me chamou porque quer dar um presente pro namorado. Eu disse, nossa, faz um super tempo. Ela disse assim, não, mas aquela vez você nos atendeu tão bem, foi tão bacana. Eu disse, olha, de novo, a gente volta. Pequenos detalhes fazem a diferença. Vai levar o namorado nesse sábado para saltar. Cara, por aquelas coisas que a gente faz com o coração, com a alma, que a gente entrega, sabe, carinho, verdade. Eu atendi porque eu queria mesmo atender bem, e porque são pessoas maravilhosas, a Milena, a mãe, a irmã, agora não me recordo não, mas assim, uma família fantástica, e aí você entrega todo o carinho, toda a atenção que eu imagino que todas as pessoas merecem, sabe? E tempos depois a pessoa ainda te procura e diz assim, e aí, você me ajuda? Ajudo, pô, na hora, sem dúvida, tá marcado já para sábado, o saldo dela. Tá aí, grandes lições aí, eu penso que quem está ouvindo, né, se a gente traduz tudo isso para a linguagem do empreendedorismo, veja... A Tati vai saltar, hein? Aliás, vocês dois, hein? Vocês dois, olha... Vamos vir saltar aqui em Santa Catarina. Coisa boa, né? Ela tá aí, quem sabe. Nós estivemos no Rio e fizemos esse salto, ela de asa delta e eu de parapente, né? Então já foi uma experiência assim, para quem, assim como você, eu também morro de medo de altura. Eu também tenho uma passagem aqui de um prédio panorâmico na cidade de Pelotas aqui, que quando eu descia do elevador, assim, já descia olhando para o outro lado, que do meu lado direito me dava um pouco de tonturas, assim. Mas eu acho que, se a gente for falar sobre empreender, veja, talvez tenha um monte de gente que quer empreender, mas está amarrado, preso no medo, talvez preso no medo da segurança financeira, ou no medo de o que alguém possa dizer. Uma série de medos que, veja, o medo, ele é indispensável para nós, para regular
né, algumas coisas da nossa vida. Ele só não pode ser mais forte que nós e limitar a nossa caminhada, nosso processo de evolução. Mas eu acredito muito que, e é o que tu mesmo falou quando tu fez a experiência de saltar de paraquedas, né? Veja, não é tudo aquilo, mas a gente entende também que ele não vai sumir do mapa, o medo não vai sumir do mapa. Uhum. Eu aprendi uma frase que dizia assim: você tá com medo? Beleza, vai com medo de tudo, cara, entende? Porque a sacada é essa: ou ele te domina, ou é você que toma domínio sobre ele. E, aliás, todas aquelas emoções que nos dominam, é fundamental que a gente possa desenvolver maturidade emocional, músculos emocionais para dominar sobre as emoções, né? E o empreendedor precisa muito disso, dessa consciência. O medo, eu tenho absoluta convicção que tem freado muita gente boa. Tem tanta gente boa com o projeto, né? Que estava falando antes na rádio, lá, quer dizer, puxa, experimentei tantas vezes, você foi corajoso a tal ponto de persistir até que, então, no momento foi né, a grande chance, né? Mas muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho, né? Barreiras todo mundo vai ter nela, mas Sim. vence aquelas pessoas que... Veja, quem é que ganha? Ganha quem não desiste. Né? Exato. Cara, e assim, é legal lembrar disso, né, dessas vitórias. Há poucos dias atrás eu estava falando sobre reavivar, sabe? Reavivar aquilo que um dia foi forte em mim. E não é para ficar vivendo lá no passado, mas é para se lembrar da força que você teve naquele momento, daquela força assim que te impulsionou para frente, que fez você se jogar, fez você voar de parapente, se atirar de bungee jump, que fez você e dizer assim, cara, mas tá, eu vou e vai. Cara, desafios tem todo dia. Às vezes, hoje a gente estava atendendo colegas de profissão aqui em Santa Catarina, treinando a galera ali, nossos atletas, nossos instrutores de outra cidade, de outro cable. E dali um pouco recebi uma ligação e olha, pô, lá aconteceu isso, tem que tirar umas notas de outra empresa, tem que tirar umas notas aqui e vambora. Galera, segura aí que eu vou em casa fazer a parte burocrática, emitir nota, mandar conta. É uma coisa que eu gosto de fazer? Não. Mas, né, se eu não fizer isso, não entra o din-din. E se não entra, a gente não salta de paraquedas. Não mergulha, não viaja. Então, É isso aí. Agora tá vendo, entrou um rapaz chamado César, e tá com o título de Estúdio Fina Arte. Conheci ele numa rede social que é só de áudio. Eu não vou falar o nome da rede social aqui, porque o Instagram agora não quer que a gente fale de outras redes sociais, né? Mas tá aí o César. Diminui o alcance. Enfim, então a gente vai trocando os nomes aí. Mas o César tá aí, acho que já chegou e está nos ouvindo. Um ourives de primeira qualidade. Ele é lá de Vitória do Espírito Santo. Eu conheci lá naquela rede social, tivemos um belo bate-papo lá. E o que é legal, eu estava te falando que talvez um dos grandes combustíveis para que cada pessoa possa ser impulsionada não é sempre só coisas boas, mas talvez à medida que você começa a despertar ira né, pela tua paradeira, pelas coisas que não estão tão boas na tua vida. Então eu vou dizer assim, deixa florar esse negócio, que às vezes se não vai pelo amor, tem que ir pela dor. Então talvez você precise mesmo ficar pé da vida, com a vida que você está levando, porque talvez essa raiva, essa indignação, essa ira é que vai te impulsionar. Veja, na Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Eu costumo dizer que a ira, ela é uma faísca, Alan. Ela precisa fazer parte da nossa vida. E às vezes está faltando simplesmente uma faísca para fazer com que esse fogo tome conta, sabe? Então, isso, eu trabalho uma dinâmica em treinamentos que faz exatamente isso. É muito louco, sabe? Empurrar as pessoas para despertar dentro delas ira, cara. É um troço maluco, assim, mas é isso. Às vezes a pessoa precisa desse soco no peito para dizer assim, cara, é agora a hora. Sabe, Fabio, que é bem isso, assim, é engraçado, porque quando a gente fala em
no senso comum, né? Se você falar em raiva, a pessoa diz, não, 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 isso não é bom. Cara, é bom sim, sabe? Isso impulsiona, sabe? Faz com que você estufe o peito, bata na mesa e vá fazer alguma coisa. Claro que na reação é ruim, quando você está reagindo, assim, tá, e aí é meio inconsequente. Mas, cara, de novo, né, esse processo que a gente passou no final de semana lá, cara, em determinado momento, quando você sente assim. Quer ver um exemplo bem simples? Time de rugby da Nova Zelândia. Cara, se eu olhar o nível de campeonatos que eles já ganharam, aí diz assim, tá, porque eles jogam bem. Sim, mas o que eles fazem antes do jogo? Fazem lá a dança do haka. Cara, é para ficar com raiva do adversário? Não. É para se encher de energia e pau! Vão para frente, vão para cima, vai lá e faz o negócio acontecer. Isso aí, Isso sabe é legal, velho. a grande sacada, né, das emoções, eu tenho me aprofundado muito em inteligência emocional, mas eu diria que todos nós não temos como fugir das emoções. Veja, a questão toda é como que nós administramos elas, né? A que ponto que a gente dá vazão para que ela passe do ponto ou não. Veja, nós não temos controle sobre uma série de coisas, mas nós temos o poder de fazer gestão das nossas próprias emoções. Então, veja, cada tipo de emoção vai derramar em nós algum tipo de hormônio na nossa corrente sanguínea, né? Eu estava estudando o que o medo faz quando a gente sente, o que acontece na nossa fisiologia, uma série de coisas, né? As pupilas se dilatam, né? O corpo fica suado. E aí, olhando para o entendimento disso no nosso período ancestral, tudo isso, o medo, na verdade, ele preparava o corpo para que a gente fugisse. Então, as pupilas dilatadas para ampliar o campo de visão, o suor representa que se alguém te pegar, a tendência é que o suor faça a pele escorregar. É um troço maluco, assim, né? Por exemplo, quem tem medo muitas vezes vai ter dor de barriga. Qual é a sacada? O que o cérebro está querendo te mostrar? Olha, você precisa eliminar todo e qualquer tipo de peso para que você esteja pronto para fugir. Entende? Então, as reações que acontecem dentro do nosso corpo, elas são todas reais e são importantes. A questão eu vou falar especificamente do medo e da ansiedade. Se a gente não controla essa ansiedade, um hormônio chamado cortisol, ele entra em excesso. Ele é extremamente importante, mas em excesso ele faz mal para a nossa saúde. Ele envelhece as nossas células, ele nos deixa cansados, né? Então, é fundamental que a gente tome consciência que cada tipo de emoção ela vai gerar algum tipo de reação química no nosso corpo. Por isso que, mais do que nunca, entender isso é fundamental. E quando a gente fala de empreendedor, de empreendedorismo, veja, é um turbilhão de emoção o tempo todo, né? Ontem a gente falava na live que, às vezes, aquele cara que trabalha para alguém imagina que é um paraíso empreender, porque ele talvez tenha visto o dono da empresa muito bem de vida, então ele acredita que, cara, é maravilhoso. Só que aí, quando ele entra para o lado do empreendedorismo, ele vai perceber que ou ele quer continuar vivendo a vida de empregado e nunca vai prosperar como empreendedor, ou ele vai ter que entrar nesse turbilhão de emoção e vai ter que se desenvolver a tal ponto de começar a gerar controle sobre as emoções, porque eu penso que todo empreendedor, além de ter conhecimento específico de negócio, precisa mais do que nunca ter conhecimento a respeito das próprias emoções, né? Cara, e é aquele lance que a gente parece que é simples, mas assim, se você não controlar suas emoções, elas vão controlar você. E aí você passa a ser um passageiro da vida ao invés de ser um piloto, motorista do carro que você está dirigindo, que é a vida que você está levando aí. Então, cara, isso é demais. É demais para quem ainda não. Todo mundo consegue? Quem já chegou lá consegue sempre? Sempre é muito tempo, tá? Mas na maioria das vezes, sim. Quem ainda pretende chegar lá, começa a se conhecer mais para poder controlar. Entrou aqui o Flávio Hartner, um grande parceiro aqui de Pelotas, baita empresário. Eu quero conversar contigo, Flávio. Tu vai ser um dos próximos aqui a entrar nos nossos códigos do empreendedor. Pode ser já ou pode ser agora, hein?
Não, eu sei, mas vamos reservar uma exclusividade. Alan, me conta assim, eu estou fazendo uma pergunta, eu vou repetir ela várias vezes, né? Uma história, eu diria que a gente nunca esquece, tá? Mas uma história para esquecer que te fez, que te trouxe um grande aprendizado nessa trajetória de empreendedor. Uma história para esquecer, cara. Ah, sim, uma história para esquecer. Ah, só que a primeira que vem na cabeça, né, cara? Nesse período que eu te falei que voltei lá para o Rio Grande do Sul, estava contando aqui para quem está aqui conosco agora, para quem está vendo gravado, para quem teve já saiu. Em 2015, pô, chega uma hora que não está entrando, está só saindo, eu comecei vai para cartão de crédito, tem limite, tem crédito, e vai, e vai, e vai. E chega uma hora que não vai mais. E aí você descobre que o banco é super querido com você. Quando você está bem, né? Quando você realmente precisa de alguma coisa, ele já não é mais tão querido assim. E ali foi um período bem difícil, foi uma desorganização na minha vida completa financeira. Putz, meio ladeira abaixo, assim. Meio não, completamente ladeira abaixo. Qual é o aprendizado Oi? que você lembra dessa fase? Tá, eu estava fazendo até, olha que curioso, eu estava fazendo aqui, escrevendo a lista de desejos dos próximos meses para depois colocar na planilha de entradas e possíveis saídas. Organização. E assim, de novo, hoje estava falando com uma menina de São Paulo sobre motivação e disciplina. Motivação é bem legal. Estar motivado, levantar, sabe? Eu sei porque eu quero chegar lá. Em algum momento isso pode dar uma fraquejada. A disciplina não. Ser Verdade. uma pessoa disciplinada, ok, é difícil, eu não estou dizendo que é fácil, até porque se fosse fácil, eu já estaria fazendo essa live aqui do iate. Não é o caso. Mas, cara, é importantíssimo. Isso é importante. Então, esse aprendizado lá de trás, assim, significa que eu estou só em alta? Não. Significa que tem altos e baixos, mas que mantendo uma organização, as coisas caminham de uma forma mais fluida. E Pô, assim, o sono fica mais leve, tá? com certeza. Uma história para eternizá-la nessa trajetória até aqui. Cara, putz, é que eu falo em eternizar, eu lembro muito dos meus pequenos, né? Mas assim, já que estamos falando de empreendedorismo, eu tenho hoje, e se tratando de parceiros de negócio, pessoas extremamente especiais na minha vida, que são, antes de serem sócios, são verdadeiros amigos. Que Sim, legal. nós temos negócios, nós temos desafios, às vezes discordamos, mas acima de tudo, se mantém a amizade. Que maravilha. É, duas coisas antes, né? A gente já está indo para o final da nossa live. Passou rápido, né? Oh, Pode não ser agora, tá? Mas eu vou te lançar um desafio. Você sabe que eu vou fazer 77 lives. Então, eu quero que você pense, se você já tem em mente, que você desafie alguém a estar aqui comigo em algum desses 77 dias. Se não lembrar agora, depois você marca essa pessoa cara, e diz ele que ela tá vai aqui, participar de uma inclusive, live. deixa eu ver se ele tá aqui. E já vou fazer um breve resumo. Eu conheci esse cara através da Tânia Macchioni. Se o Fábio estiver aqui ainda, Fábio, se você estiver aqui ainda, dá um alô aqui. Um cara, pensa num cara organizado. Eu tivesse organizado. E aí, assim, ó, ele sai de uma companhia gigantesca no mundo, ganhando um valor que pouquíssimas pessoas no Brasil ganham hoje. E decidiu fazer um negócio que hoje está rendendo financeiramente muito para ele. E é um negócio que muda a vida das pessoas. Cara, se o Então Fábio tá. não estiver aqui, eu vou marcar ele lá depois. Fábio Show de Secom, bola. cara, projeto lindo. Está intimado. Se houvesse um código a ser revelado, que a gente pudesse deixar para empreendedores, uma frase, que o Alan poderia deixar para nós? E como eu gosto de pessoas,
para todos. E aí, lembrando lá de Andrew Carnegie, né, o Barão do Aço, lá de trás. Olhe para as pessoas como pessoas, sabe? Não é só mais um colaborador, não é só mais um funcionário. Ele é uma pessoa. E assim como eu, você, ele tem sonhos. Às vezes, um pequeno gesto vai fazer com que ele seja uma pessoa muito mais produtiva no teu pro sonho conjunto do que você ficar tentando achar a pessoa certa ou querendo pagar. Então, olhe para as pessoas como elas são. Pessoas com sentimentos, com carinho e amor. É doido, cara, é muito maluco, porque é, na live de ontem nós falamos sobre um monte de coisas, sobre finanças, mas no fim, o que chega de código está muito mais voltado para as pessoas, né? É louco, isso cada vez mais acende o meu coração, a gente já viveu muito isso, né? Mas enfim, tem grandes coisas e eu agradeço por demais nosso bate-papo. Temos que fazer mais vezes isso. Pô, E só chamar. obrigado pela oportunidade. A live fica salva tanto no meu Instagram, quanto no canal Caminhos do Ex, lá no YouTube. Então vai levar um tempinho Legal. para ser salvo, mas fica bem legal lá também. Então quem quiser pode assistir nesses dois canais. Amanhã a gente vai deixar aí a frase do Alan mais ou menos bonitinha lá para ficar plástica. O conteúdo é extremamente impactante. Obrigado, querido. Deus abençoe. Obrigado. Até a próxima. Amanhã a live também com um empresário excepcional, também um carnejano, um amigo, era meu cliente também na época da minha passagem pela comunicação do Grupo RBS. Então, Uau. amanhã, olha, esse cara, ele vai dar uma aula também de empreendedorismo. Esse também, ele tem vários negócios, um cara acima da curva. E aguardem, já vai ser lançado o vídeo aí nos meus stories, tá bom? Obrigado, querido. Uma boa Mas, noite. Até amanhã. até.